Rosa Varela Gomes, quando escavaram este poço cisterna, ao aperceber-se da relevância desta peça, entendeu-se, e bem, que o ideal era construir o Museu de Arqueologia a partir daqui, portanto, assumindo que este objeto, este poço cisterna, único na Península Ibérica, seria a peça central do próprio museu. Portanto, o poço é visível de todos os lados do museu. Quem visita o museu tem sempre como referência esta sala. Museu de Arqueologia de Silves. Museu Municipal de Arqueologia de Silves. Trata-se de um magnífico exemplar, testemunho do passado islâmico da cidade e que... contemporâneo dos palácios que estivemos a ver no castelo e que foi classificado por isso como monumento nacional. Quando os muçulmanos, nos finais do século XII, construíram este poço cisterna, estavam enfurecidos. A cidade tinha sido conquistada por Dom Seixas I, em 1189. E porquê que foi a primeira grande investida cristã? Claro, a grande investida cristã em territórios islâmicos e numa cidade considerada importante. Os muçulmanos, a cidade teve que se render, de facto, à fome e à sede, depois de um cerco prolongado. O que se passou a seguir, após a reconquista muçulmana, a partir de 1192... Portanto, foram 2 anos. Ao fim dos 2 anos, os muçulmanos construíram diferentes obras, tendo em vista a cidade poder resistir a um cerco muito prolongado. E entre essas construções, o que foi erguido foram grandes depósitos para abastecer a cidade de água, nomeadamente este magnífico poço cisterna que abastecia esta zona da cidade, e o aljibe do Castelo de Silves, que abastecia a zona norte da cidade. Grande parte das casas construíram nos seus jardins pequenas cisternas, ou poços, para poder abastecer a própria casa, e construíram também grandes silos para guardar cereais. Ou seja, o subtexto dessas decisões e dessas medidas tomadas, quando os muçulmanos reconquistaram aos cristãos, porque é uma história de avanços e recuos, como disse desde o início, foi: não nos apanham outra vez desprevenidos. Não, claro, era esse o objetivo. Portanto, a cidade, reforçando os seus dispositivos defensivos, os panos de muralha, construindo grandes reservas de cereais e de água, tudo isto permitia que a cidade resistisse a cercos prolongados. Não obstante estes esforços todos, a cidade foi mesmo tomada, até ver definitivamente, pelos cristãos em 1248. Efetivamente, através de um estratagema. Não, a cidade já não foi cercada e não se submeteu a um cerco prolongado, foi graças a um estratagema implementado por Dom Pai Pérez Correia, que permitiu que a cidade fosse integrada nos reinos cristãos. Ibn Mahfoud, o governador de Silves, foi tentar socorrer Stombar, que, segundo informações que tinha, estava cercada por cristãos, e ao sair da cidade deixou a cidade desprotegida. Silves. Os cristãos acercaram-se da cidade. A cidade e os residentes pensaram que quem se aproximava da cidade era o Ibn Mahfoud a retomar a cidade, portanto, a regressar a casa, e de facto não, eram as comunidades cristãs disfarçadas que entraram na cidade e que a conquistaram. Dizia-se que não houve mortos nessa segunda tomada da cidade de Silves pelos cristãos, mas a Rosa Varela Gomes, nas suas escavações, Encontrei, de facto, encontrei mortos, portanto, houve pessoas, a entrada não foi pacífica, os residentes... Ao contrário do que rezavam as crónicas, sim. Defenderam-se, mas há testemunhos que foi, de facto, uma entrada violenta. Há um esqueleto. Sim, dos muitos testemunhos de espólios osteológicos humanos encontrados sobre os pavimentos dos palácios. Aquele estava completo, digamos assim. Estava completo e foi possível reconstituir o que se passou com ele. O que foi possível reconstituir, perfeitamente. Portanto, ele foi assassinado, entre aspas, por alguém que se encontrava no passeio de ronda e que o atingiu através de um virote de besta, atingiu no peito, ele levou a mão ao peito com o impacto que sentiu, arrastou-se para o interior de um dos palácios,
e depois tombou no chão. E ao tombar no chão, o virote besta não ficou alojado na zona do peito, mas sim desceu até à zona dos rins, portanto fez uma trajetória e foi aí que foi a causa da morte. É espantoso o que é possível descobrir e reconstituir história, através da arqueologia e de outras ciências, porque no caso para reconstituir o local para onde entrou a seta, onde estaria o assassino ou o atacante, quer dizer, é incrível. Nós através da arqueologia fazemos história, só que os nossos dados são um pouco diferentes. Os nossos dados são dados transmitidos efetivamente pelo terreno e por aquilo que encontramos. Nós cada vez que fazemos uma escavação, levantamos assim, ou desfolhamos umas páginas da história e às vezes relativa a cotidianos que não se registram nos documentos ou que estão omissos de pessoas comuns, de pessoas simples ou mesmo elites que viviam em determinados sítios e que nos documentos não dizem como é que eram as casas, como é que essas casas funcionavam, como é que as pessoas como é que era o dia-a-dia das pessoas normais. Precisamente. Vamos até lá abaixo. Vamos descer. O poço Cisterna é constituído por um grande poço central que tem cerca de 18, 19 metros. Ainda não atingimos o fim do poço, portanto a escavação ainda não foi concluída. E depois tem uma galeria envolvente que não atinge o fundo do poço. Atinge apenas cerca de 13 metros em relação à totalidade do poço central. Rosa, eis a porta da cidade. Porta de entrada em Silves, na Silves Islâmica. Exatamente, a Silves Islâmica. E esta construção, estas portas, pelo menos a parte principal, é anterior à primeira conquista, de 1189. Em 1189, quando dessa primeira conquista cristã de Silves, um dos cruzados que participou no ataque, no assalto à cidade, faz uma descrição bastante exaustiva do que encontrou quando chegou a Silves. Como era a cidade, da sua grandiosidade, espantou-se pelas construções, não só dos dispositivos defensivos, que em grande parte descreve, como também em relação às habitações. Ele estava habituado às cidades do norte da Europa, centro e norte da Europa, que teriam telhados de colmo, e aqui os telhados de Silves eram de ladrilho, conforme ele nos transmite no texto que escreveu. Ele queria referir-se, por certo, às telhas, às ditas telhas mouriscas que cobriam os telhados da cidade. Esta porta é excepcional, dado que, visto do exterior, e como há várias torres albarrãs, quem se aproximasse da cidade não sabia, por certo, onde é que seria a entrada principal na cidade. É constituída por duas estruturas retangulares que se ligam através de dois passadiços a uma torre avançada, a Torre Albarrã. A importância deste sítio é de tal ordem e a estrutura tão bem construída que, após a reconquista, a parte superior desta estrutura defensiva foi reutilizada como Câmara Municipal. E as portas da cidade, enfim, mantiveram-se em funcionamento até ao século XIX, dado que a cidade chegou a fechar as suas portas durante as lutas liberais e era uma maneira dos residentes no seu interior estarem protegidos. Extraordinário. De resto, a continuidade da utilização de muitas das estruturas islâmicas é uma das características... É evidente. Portanto, eram estruturas tão bem construídas que
que neste caso esta porta manteve-se, conforme dissemos, até ao século XIX, mas temos outras estruturas. O bem próximo Poço Cisterna, que acabámos de ver, que esteve em funcionamento até ao século XVI, à altura onde foi desativado, eventualmente ou porque as águas ficaram inquinadas ou porque a população neste setor da cidade tinha diminuído de tal modo que não valia a pena promover a sua limpeza, ou então como um magnífico aljibe do Castelo de Silves, que se manteve em funcionamento até aos anos 60 da passada centúria. Um dos exemplos da eficácia das construções, no caso defensivas islâmicas, eram as aberturas que existiam originalmente aqui, a que se chamavam matacães. O que é que era exatamente isso? Portanto, eram umas estruturas retangulares que permitia às pessoas que defendiam os panos de muralha atacar quem se aproximasse. Neste caso específico, por ser uma torre ao barrã, esta parte seria aberta e, portanto, quem estivesse neste sítio teria um acolhimento que seria dado por azeite a ferver, que seria dado por flechas, enfim. Mas o matacão, tanto se diz em relação aos muçulmanos contra os cristãos, como vice-versa. Portanto, os cães eram as pessoas que, ao fim e ao cabo... Os inimigos. Inimigos. Acha que um país atlântico, como Portugal, teria os traços culturais mediterrâneos que tem, se não fossem os quase 5 séculos de ocupação islâmica, um país atlântico como nós? As tradições islâmicas mantêm-se no nosso país, ligado às artes da pesca, por exemplo, aos cotidianos, à alimentação, o xarém e tantas comidas que nós hoje ainda consumimos e apreciamos. Peixe ao sal? O peixe ao sal, mas também na fisionomia das pessoas. Eu sou algarvia, sou de Faro e tenho uma fisionomia que se pode assemelhar às fisionomias de outras mulheres norte-africanas. E como eu, tanta gente. Portanto, nós somos uma mistura de vários povos que por aqui passaram. E está na altura, Rosa Varela Gomes, de assumirmos com clareza que o nosso passado é composto por uma variedade enorme de culturas e civilizações, não só a romana, como é reincidentemente aludido, mas muitas outras, nomeadamente a islâmica, que é que tem sido subestudada de alguma maneira. Sim, e não tem sido devidamente valorizada. E penso que se deve ao Alexandre Herculano, de facto, o saber contar a história de Portugal, integrando as comunidades muçulmanas nessa história de Portugal. E, de facto, são comunidades, tal como as comunidades judaicas, que fazem parte da nossa história e da nossa herança cultural. E nós só somos aquilo que somos graças a todos os povos que por aqui passaram e que nos deixaram marcas. Os portugueses, durante determinada altura, viram os muçulmanos como inimigos, por terem uma fé diferente. De facto, durante a permanência muçulmana, essas inimizades não são tão acentuadas e as 3 comunidades monoteístas eram, de facto, comunidades... Judeus, cristãos e muçulmanos, que, no fundo, as populações se davam bem. Coabitavam pacificamente. As guerras eram entre as elites? As guerras eram entre as elites, entre o poder político e administrativo, porque elas sabiam viver. Misturaram-se e contaminaram-se mutuamente. Precisamente, eu acho que sim.